Boa tarde, gente. Boa tarde. Bem, o nosso tema hoje é esperança, né? Então, brincadeiras à parte, é a última que morre. Mas, ainda assim, ela se acaba, né? Mas, esperança, né? Quando a gente começa a falar sobre... Muita gente fala que tem esperança em alguma coisa, dias melhores, esperança em que minha vida melhore, né? Então a gente vai refletindo sobre esperança dentro de um pretexto bem amplo aí, né? Muita gente fala sobre esperança, então não sei por que a gente não entende o que é esperança, né? Então o padre fala sobre esperança, o pastor fala sobre esperança, a Bíblia fala sobre esperança, todo mundo fala sobre esperança de alguma forma. Só, aí acho que aqui tá bom. E o que falta para nós é a compreensão para poder atuar dentro dessa palavra, né? Então, a ideia é esperança. É importante que a gente compreenda o seguinte, né? A palavra esperança, ela tem aqui, né, uma junçãozinha ali, né? Então, é esperar. Então, eu espero por alguma coisa que, dentro do contexto espiritual, remete ao quê? Remete à fé. Eu tenho fé, né? Eu estou aguardando por algo, uma bênção, uma conquista, né? Então é a fé através dessa palavra que se chama esperança, né? Só que tanto a fé quanto a esperança, né, as duas caminham juntos, né? Ela não já é até repetitivo falar isso, né? Sem ação elas são vazias, né? Tanto a fé quanto a esperança sem ação é algo vazio. Então, quando eu não tenho só que esperar, né? Mas ela remete ao quê? Ela remete a uma ideia de que eu terei algo no futuro melhor do que eu tenho agora. Então é uma esperança, é algo que eu projeto lá para frente, lá no futuro, pensando que vai ser melhor um dia. E aí também dentro disso tem a fé, a crença de que isso realmente pode se desenvolver, acontecer e construir. Só que acontece o quê? Né? Se não houver uma ação, não é o esperar parado, de braços cruzados, né? Olhando para fora e pensando o seguinte, em algum momento as coisas vão melhorar. Não há essa possibilidade se eu não estiver criando situações. Então eu tenho que criar situações. Quais são essas situações? É um movimento, né? Eu tenho que estar em movimento. Então, assim, se eu quero uma casa melhor, eu vou ter que trabalhar mais. Então, eu tenho esperança realmente de ter uma casa melhor. Uma casa mais organizada, uma casa com mais luxo, com mais mobília que seja uma mobília mais confortável, uma TV que seja melhor, tal. Isso aí são coisas que eu quero ter uma casa melhor. É uma esperança que eu vou criar que ela tenha. Mas se eu não tiver em movimento para construir essas possibilidades, né, dificilmente vai chegar, né? Dificilmente eu vou ter, né? Quantas coisas a gente desejou na nossa vida e passou, o tempo passou, a gente não conquistou, foi embora e por isso mesmo ficou. Mas o que faltou? Faltou coragem dentro dessa esperança para eu me movimentar e poder fazer com que as coisas vão se organizando dentro desse movimento para que eu consiga conquistar aquilo que eu quero. Porque é o seguinte, se eu tenho tudo o que eu preciso, né, que nós temos tudo o que precisamos, saúde, estamos meio velhinho, mas temos saúde, né? Saúde, né? Força, né? Então tenho como ir, como vir, né? Eu tenho uma cabeça que tem uma mente pensante, né? Então eu tenho que construir essas possibilidades para que essa esperança ela possa se concretizar. Então, aqui nós estamos no projeto da Associação Resplendor Despertar Consciente. Nós temos a esperança que será um dia um projeto grande, mas para que isso aconteça, nós temos que estar trabalhando, se movimentando, criando, testando, errando, acertando, para que tudo isso possa se desenvolver de uma forma que ela fique maior. Então, existe essa esperança? Existe. Mas a gente sentar e só observar, nada vai acontecer. Então, quantas vezes a gente teve esperança na vida e só teve a esperança, só teve o pensamento, ou só a palavra. Mas o que faltou de verdade dentro dessa
circunstância toda foi o quê? O movimento. Eu tenho que começar a fazer algo para conseguir ter alguma coisa melhor. Eu tenho esperança de ter um emprego melhor, né? Então vamos lá, para mim ter um emprego melhor, eu preciso o quê? Começar a trabalhar mais, porque você vai ter que trabalhar mais, para você poder pagar um curso, para você pagar uma formação, para você poder se inserir numa outra área que vai te remunerar melhor, que vai te dar uma condição de trabalho menor, né? Então a gente vai criando a esperança, mas a gente vai esquecendo do quê? Do movimento, né? Se eu não me engano, tá na Bíblia, né? A fé sem ações, ela é vazia, né? Então se ela é vazia, né, ela não vai acontecer nada. Você tem que estar em movimento, você tem que estar criando situações, você tem que estar ajudando o próximo, você tem que estar, estou falando no caso da fé, você tem que estar dentro de um alinhamento espiritual para que você conquiste tudo que é de bom dentro da visão espiritual. Mas é preciso que você esteja fazendo, se movimentando, criando situações, né? Situações positivas, situações boas, para que você possa modificar a sua vida, transformar a sua realidade, né? Então não adianta a pessoa falar assim, eu tenho esperança de ganhar na Mega Sena, mas nunca jogar. Não estou aconselhando ninguém a jogar, tá, gente? Porque jogar é muito azar. Mas é importante eu pensar o seguinte, se eu quero algo, eu tenho que fazer algo. Se eu for merecedor daquilo, eu vou ganhar, né? Estou falando no caso do jogo da Mega Sena ali. Se você é merecedor, né? E aí você fala assim, mas tem a pessoa que não é merecedora. Muitas vezes ela ganha e perde tudo. Como perde tanto dinheiro, né? E perde muito rápido. Então, assim, nós temos que estar fazendo ações e movimentos para que a gente possa ajudar, né, a construção desse processo de esperança. Eu estou aguardando algo, porque eu estou esperando, eu estou aguardando algo acontecer. Mas nesse aguardando algo acontecer, eu tenho que estar fazendo algo, né? Infelizmente, a gente tem uma cultura hoje que ela vai se fortalecendo, né, assistencialista, né? Quanto mais eu permito o assistencialismo na minha vida, mais esperançoso eu fico. Por quê? Porque eu só estou esperando chegar. Não estou falando que a gente nós não mereçamos ajuda e nem que nós não possamos ajudar o próximo, né? Mas a nossa cultura, né, social e política dos últimos 30 anos, né, pelo menos, a gente vai vendo o quê? Que é uma política muito forte para assistencialismo. Quando o assistencialismo é maior do que o incentivo ao movimento, eu começo a criar uma sociedade que ela é mais estagnada, parada, né? Então, ela só está esperando. Então, ela está na esperança de que vai receber algo, né? Que vai fazer algo. E ela perde essa vontade, esse desejo de fazer as coisas acontecer, esse desejo de trabalhar, esse desejo de modificar a vida. E isso é muito ruim, porque espiritualmente também derruba a gente, né? Derruba a gente de que forma? Né? Se nada está dando certo é porque tudo está errado na sua vida. É óbvio, né? Mas se as coisas começam a dar certo, né, é porque você está entrando num movimento, né? Está entrando numa situação, né? Eu não estou falando que o governo não deva ajudar as pessoas, porque eu acho que deve sim, né, em situações muito pontuais, em situações muito necessárias, né? O problema é quando eu crio uma situação onde a sociedade acha que o governo é responsável por todos, né, de forma unitária. Não, a gente tem que ser auxiliado, não provido, né? Essa provisão que a gente tem que ir atrás, né, é um trabalho constante, né? É a construção, né, daquilo que eu espero lá na frente, né? Eu não vou conseguir ter uma vida sustentável 100% somente com o auxílio do governo. Eu preciso de mais, né? Hoje o custo de vida ele é muito caro, né? Só que é assim, né, nós vamos nos colocando numa situação de estagnação. É nós mesmos, né? Então, a esperança, né, trabalhar essa esperança é importante para que eu possa criar e desenvolver, né, uma pessoa melhor. Mas qual pessoa melhor? É o outro, né? Eu fico olhando para o mundo ao meu redor e falo assim, nossa, eu tenho esperança que as coisas melhorem, eu tenho esperança que o mundo fique bom. Mas não é o mundo, sou eu. Eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar, eu tenho que trabalhar para mim. Se eu faço a minha parte e o outro faz a dele, somos dois fazendo a mesma coisa boa. Agora, se eu não faço e o outro não faz, porque o outro não faz, eu também não vou fazer,
aí não tem como arrumar nada, né? Não tem como a gente modificar nada. Mas a esperança que a gente tem que trabalhar é assim, trabalhar ela em mim. Ela é importante ser trabalhada em mim. A gente vem falando ao longo das palestras, quem já percebeu, que o foco principal nunca é quem está fora, é sempre quem está dentro. E quem está dentro sou eu. Então, eu sou o personagem principal da mudança da história da minha vida, né? Então, se você hoje olha a sua vida e começa a pontuar, até aqui as coisas não deram muito certo, mas eu tenho esperança que as coisas mudem. Mas para que elas possam mudar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que começar a ter ações e atitudes diferentes, né? Ter pensamentos diferentes, né? Pensamentos mais positivos, pensamentos mais altruístas, pensamentos mais leves, né? Eu tenho, porque a partir desse momento que você começa a mudar seu pensamento, tudo dentro de você muda. É difícil? É difícil. Por quê? Porque as pessoas não vão te reconhecer mais a partir do momento que você decidiu mudar. Mas é importante que você comece a trabalhar isso, né, num fator de ver alguém melhor lá na frente. E quando você vê alguém melhor lá na frente sendo você mesmo, né, esse trabalho de esperança, ele é construído. Ele tem que ser construído, né, porque você chega, talvez, naquele objetivo, ou cria novos objetivos, novos processos de esperança, uma nova fé, para algo melhor, algo novo, algo mais consistente, né? Então, a gente precisa entender que esperança não é só sentar e esperar, né? A pessoa que está acamada, ela realmente ela não tem o que fazer, ela está esperando, mas ela pode o quê? Transformar a sua mente, né? Então é tudo uma questão de trabalho interno, né? Então às vezes a gente fala assim, é bobagem no psicólogo, né? Mas o psicólogo está ali trabalhando com aquela pessoa que está numa situação de acamado, numa situação que já foi desacreditada do médico, né? Ela está sendo trabalhada para mudar os pensamentos. Mas se isso não der certo, já está ruim, a pessoa já está acamada, já está desacreditada, mas e se der certo? Quantas vezes a gente não ouviu por aí falar de milagres, que eu acredito, né, que sejam milagres, é um milagre mesmo, a pessoa está desacreditada pelo médico, já está fadada ao fim, né, de repente faz um exame e aquele câncer sumiu, né, de repente a pessoa vem de um coma, né, então eu acho que é necessário a mudança do pensamento, né? Então a esperança não está naquilo que está fora, mas naquilo que está dentro, no caso da pessoa que está acamada, né? Mudar seus pensamentos, né? Acreditar que vai ter uma situação melhor, que vai ter um mundo melhor dali para frente, né? Mesmo que venha a chegar o momento do fim, né? O falecimento, né? É encarar isso de forma mais harmoniosa. A gente ainda encara a morte como algo terrível, tenebroso, né? Certo? Eu não sei, o nosso medo da morte não é necessariamente por causa do nome morte, mas o desconhecido depois disso, o que vai acontecer, né? Então, a pessoa que está ali naquele processo, ele também tem que ter esperança, mas ele também tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar o quê? Trabalhar a reformulação dos pensamentos. Não adianta a pessoa falar assim, eu tenho esperança de ter uma moradia melhor. E está sentado na porta de casa todo dia olhando só a pessoa indo para lá e para cá, né? Ela tem que ir trabalhar, ela tem que fazer alguma coisa, tem que ter uma renda extra, né? Porque dentro dessa renda extra, ela vai pegar e vai construir melhor aquela casa, vai fazer uma reforma e tal. E aí quando ela concluir tudo, poxa, não é que ia dar certo mesmo? Então, demorou, teve um processo, teve todo um caminho para chegar naquele resultado final. Mesma coisa a pessoa que está ali, né, acamada. Ela tem que mudar eu estou acamada, não posso sair, estou amarrada a uma cama de hospital, mas eu posso mudar meus pensamentos comigo, posso ter uma aceitação melhor sobre a vida na qual eu me encontro agora, posso pegar e ter uma relação melhor comigo mesmo, com as pessoas que estão ao meu redor, né? Então, modificar, ressignificar. Então, para quê? Para que você possa ter pelo menos um pouco mais de alívio nesse processo. Se você trabalha, né, dentro do pensamento que eu tenho esperança, mas você está sentado, parado, só tendo esperança, então você não tem fé naquilo que você está pensando. Fé. É a fé que vai te transportar até lá. E essa fé ela tem que estar com ações, ela tem que ser consolidada na ação. O que eu preciso fazer para chegar lá, né?
Deus vai me prover de tudo aquilo que eu preciso, né? Então Ele vai me prover de saúde, vai me prover de força, de coragem, de determinação, de inteligência, né? Ele vai estar ali trabalhando do seu lado para você chegar até lá, né? Ninguém falou em nenhum canto de nenhuma leitura espiritual que ia ser fácil. Ninguém falou, né? Jesus não falou que a caminhada é fácil, vamos lá, gente. Não. Então, ela vai ser difícil. Mas por que ela é difícil, essa caminhada? Para que quando a gente chegar em um determinado ponto, a gente parar e olhar para trás e falar, poxa, valeu bastante a pena. Valeu a pena ter feito isso, né? Então, valeu a pena, olha só, tudo aquilo que eu sonhei lá 10 anos atrás, 3 anos atrás, 5 anos atrás, está agora construído. Então, aquela esperança que você teve lá no passado, ela se consolidou, ela veio para cá, né? Ela está ali no seu momento. Mas para isso, você tem que estar fazendo o quê? Se movimentando, fazendo essa jornada. Uma jornada sem a caminhada, ela não existe, né? Então, não é esperar de estar parado, né? É ter a esperança de estar em movimento o tempo inteiro para que você possa conquistar aquilo que você quer. Seja trabalho, seja família, seja qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas é necessário o quê? Para que isso aconteça, você manter a autoestima, né? Não, vai dar certo, 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 vai dar certo. Eu vou dar um exemplo da Marli, da presidente aqui da associação. Ela queria trabalhar na Bosch, né? Na Bosch aqui de São Paulo. Isso lá no 1990, eu tinha 8 para 9 anos, né? Ela foi lá, levou o currículo dela, foi para a entrevista, foi reprovada. Reprovada, né? Voltou para casa desanimada? Não. Ela falou, ela disse, eu vou trabalhar na Bosch, né? Passou uma semana, ainda estavam fazendo a seleção, tinha acabado a valita e virado Bosch, né? Aí, que aqui na João Dias de Santa Amaro, atrás da Igreja Universal, aquela complexo de prédios ali. Aí ela pegou, foi lá na segunda semana de novo, né? Levou o currículo, né? E aí no dia que ela levou o currículo, já chamaram ela para fazer a entrevista, foi reprovada de novo. Voltou para casa desanimada? Acho que ela não voltou muito feliz não, mas ela pegou e falou, eu vou trabalhar na Bosch, vou ser funcionária da Bosch. Foi lá na terceira semana, porque ela tinha que deixar passar uma semana, né? Senão... Aí foi lá na terceira semana. Terceira semana, levou o currículo dela, tal, foi para a entrevista, acho uns 3, 4 dias depois, fez a entrevista, foi contratada, ficou 30 anos lá. Então, esperança. Ela não desanimou diante dos desafios. Claro, você não vai ficar insistindo com algo que não está dando certo por muito tempo. Mas é necessário você insistir. Às vezes, a vida só está testando qual o seu nível de confiança, qual o seu nível de desejo, qual o seu nível de força, né? Então ela tinha uma esperança de entrar numa empresa boa que ia dar todo o suporte financeiro para ela ao longo da vida dela. E ela conseguiu fazer isso, né? Se aposentou lá. Então, é importante que a gente pense o seguinte, durante essa etapa vai ter coisas que vão nos desmotivar? Vão ter coisas que vão nos desmotivar, né? Sim, vai ter a desmotivação, vai ter o cansaço, vai ter as dificuldades, mas elas vão vir para te fortalecer, para te deixar mais forte, para que você possa fazer daquela ação algo que te fortaleça, algo que te deixe mais forte, né? Que você olhe para trás e fale, olhe com orgulho para aquilo que você fez, para aquilo que você realizou, né? Então, eu imagino, né, um pedreiro, né, que é uma profissão hoje tão simples, né, que a gente olha assim, mas imagina um pedreiro, né? A satisfação que ele tem quando ele termina a obra, né? Claro que hoje em dia a gente tem uns pedreiros meia boca, né? Ele tem uns pedreiros xarope. Mas eu fico imaginando assim, quando ele termina a obra, né? Que ele olha para aquilo e fala, caramba, eu comecei do zero, né? Então, é a mesma coisa a gente. Quantas coisas que a gente fez nas nossas vidas, que começamos do zero, né? E num determinado momento olhamos para ela e falamos, caramba, que legal isso que foi feito. É a mesma coisa uma criança, de repente você olha para a criança lá, é de colo, chorona, passa 6 meses, já não tem mais cólica, passa 1 ano, já tem 1 ano, de repente tem 12, de repente tem 16, de repente você olha assim e fala, caramba, não reconheço mais essa pessoa, mas olha só que satisfação que eu criei ela até aqui, né? Tá se formando, tá indo para a faculdade. Então assim, eu acho que é o único fator que a gente deposita esperança no outro, em nossos filhos. É a única
fator de esperança que a gente coloca no outro, que ele vá ser uma pessoa justa, que ele vai ser uma pessoa bondosa, que ele vá ter sucesso na vida. Então, por que eu estou depositando todas as minhas fichas nessa pessoa? Porque o meu ciclo de vida, num momento, se encerra. Mas ela continua, essa pessoa continua, né, dando continuidade à minha história, dando continuidade o meu DNA, dando continuidade à vida, né? Então, eu acho que é uma das poucas situações que depositamos a esperança no outro, que é nos nossos filhos, né? E pode dar tudo errado? Pode dar tudo errado. Pode dar tudo errado, né? E se der tudo errado, o que nós fazemos? Nada. Vamos torcer para que a pessoa possa se reerguer, levantar, perceber que errou, que não deu certo, que ela possa seguir na vida dela e construir a vida dela, né? Então, o exemplo do seu Wagner, né? Seu Wagner tinha uma história bem que passou aqui pela associação, né? Ele tinha uma história bem difícil, né? Foi do sistema penitenciário, saiu, ficou um tempo fora, e quando ele chegou aqui ele estava com o desejo de ressignificar a vida dele, mudar tudo. E eu acho que é isso, ter portas que sejam abertas, né, para que essa esperança possa começar a acontecer, se transformar. A gente vai encontrar muitas portas fechadas nas nossas vidas, vamos encontrar muitas portas fechadas. O que a gente não pode culpar é o outro, né? O outro ele não é culpado pela minha falta de sucesso, né? Eu sou culpado pela minha falta de sucesso. É eu que não fui atrás, é eu que não construí, é eu que não me movimentei. Sou eu que sou a pessoa, que sou o personagem. Mas e quando eu era criança? Aí é uma outra situação. Aí você estava sendo tutelado por outra pessoa. Então, quando você era criança, você não tinha culpa. Mas não adianta culpar também seu pai, nem sua mãe, porque muitas vezes eles fizeram aquilo que puderam dentro das condições que eles tinham, né? Então, como que o meu pai vai culpar a minha avó, que era analfabeta, que era do sertão, que plantava para comer, né, não ter estudado? Porque nem ela sabia o que era estudar, né? E aí ele vem para a cidade para trabalhar, mas também não sabia o que era estudar. Então, ele não pode culpar ela, mas ele tem que entender que ela deu todas as condições a ele para ele chegar onde ele chegou. Então, ele foi o ponto de esperança dela. E os outros filhos também, né? Não só meu pai. Mas ele foi o ponto de esperança, né? Então, vou manter essa criança viva, alimentada, forte. Vou dar a casa, vou dar a proteção, vou dar o abrigo, vou dar aquilo que eu tenho nas minhas condições. O problema é que às vezes a gente exige demais do outro, né? Então, eu exijo demais porque meus pais não me deram aquilo que eu queria quando eu era criança. Meus pais não me deram a oportunidade que eu precisava. Mas e quando você teve a condição de ir atrás das oportunidades? Por que você não foi? Você ficou só lá preso naquilo que você acha que o outro é culpado, né? Então, meu pai era culpado, minha mãe era culpada. Desapega deles, deixa eles lá. Se eles já faleceram, deixa. Dê graças a Deus que eles fizeram o melhor dentro das condições dele. Meu pai não era amoroso. Mas será que o pai dele era amoroso com ele? Já estou fugindo da história da esperança, né? Mas será que o pai dele era amoroso com ele? Será que a mãe dele era... Então, ele não foi ensinado a ser amoroso. Ele foi ensinado daquela forma. E foi daquela forma que ele aprendeu e daquela forma que ele reproduz. Então, solta, deixa, né? Eles fizeram o que eles podiam fazer. Vamos honrar eles e agradecer por estarmos aqui, né? O que eles não puderam fazer, talvez não puderam fazer dentro das condições que eles tinham. E aquilo que a gente pôde fazer, não fez porque a gente não quis fazer. Ficou preso dentro de um pensamento que a gente... o outro é culpado. Que a gente não seja quem a gente gostaria de ser, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pensamento, que vão ser coisas que vão empacar a gente, vai fazer a gente ficar parado, né? Então, se eu tenho um desejo, se eu tenho uma esperança, porque ela existe a vida inteira da gente, essa esperança ela sempre vai existir, ela sempre vai estar presente, né? É o que nos move. Então, o que me move, né? Então, é isso que você tem dentro de você que vai permitir que você chegue onde você precisa chegar. Mas para chegar lá, você precisa o quê? Movimentar-se, né? Encontrar recursos e meios para você poder mudar a sua situação, para que você possa conquistar aquilo que você quer, né? Então, não tenho como eu
eu quero viajar no final do ano. Quero ir para a praia, pegar onda e mar. Mas se eu não tiver me organizando para isso agora, até chegar lá, não com o pensamento lá, porque aí eu crio ansiedade, mas com o pensamento aqui e agora. O que eu estou fazendo agora? Estou guardando dinheiro, né? Eu estou me movimentando para fazer essa viagem, né? Eu já tenho um itinerário, já tenho um recurso, como que eu vou fazer para chegar até lá? Se eu não... Então, eu tenho a esperança. A esperança não quer dizer que eu vá. Ainda não quer dizer que eu vá, porque eu ainda não me organizei para isso. Mas a partir do momento que eu começar a me organizar, eu começo a construir o processo de chegar naquilo que eu desejo. E ele tem que ter fé, porque eu tenho que ter força, tenho que ter coragem, tenho que ter ânimo, né? Tenho que estar atento, tenho que estar com os ouvidos atentos, tenho que estar motivado. Ah, as pessoas têm que me motivar? Não, não são as pessoas que têm que te motivar. É você mesmo se automotivar. Não espera de ninguém a mão que ajuda. Seja você o braço que te alavanca. Você tem 2 braços, já usa o outro já para apoiar no chão e o outro para dar o impulso, né? Levanta do chão. Senão, né, a gente vai ficar esperando a ajuda dos outros a vida toda. E aí a gente vai culpar os outros por não ter aquilo que a gente precisa, tá? Então, esperança é o trabalho constante, né, para que você possa transformar a sua caminhada, a sua jornada, né, dentro desse movimento. E lembrar que a gente nunca está sozinho, porque a gente sempre está conosco mesmo, né? Quando você fecha os seus olhos, a pessoa que você conversa é com você mesmo, para dormir, né? Então, mas, fora isso, eu tenho o quê? Tenho a espiritualidade, eu tenho Deus, né? Eu tenho o anjo da guarda, eu tenho o Espírito Santo. Então, é todo um conjunto espiritual que eu tenho para me ajudar. Basta que eu queira, mas para isso eu tenho que silenciar a mente, silenciar o coração, né? Deixar de ser ansioso, deixar de ser triste e começar a pensar no agora. Agora eu sou isso, eu aceito isso que eu sou. Vamos transformar? Vamos mudar? Né? Pede orientação, toma cuidado para quem pede orientação, né? Evitar falar demais dos planos que nós temos. Nossos planos só a nós pertencem, né? O outro, ele vai desconstruir a sua coragem. Se você chegar em alguém e falar assim, final do ano eu vou lá para o Maranhão tomar banho de praia, descer escorregando as dunas. Você não consegue não, isso não é para nós não. A pessoa já te desmotiva. Não, guarda seus pensamentos para você, guarda seus planos para você. Eles só são seus, né? Somente aquela pessoa que você confia muito, muito, muito. E, geralmente, dependendo do companheiro, né? Dependendo da mãe, do pai, então a gente compartilha essas ideias. Se não, se você está sozinho, faz a sua jornada sozinho. Não fica falando para ninguém, vai construindo. É mó legal, de repente assim, você vê uma pessoa postando uma foto, tá lá na França. Olha, fulano tá na França, do nada, que chique, né? E é legal, mas aí a gente vai falando, às vezes a gente conversa e fala assim, ó que interessante, né? A pessoa não saiu espalhando que ia fazer isso, mas foi, né? E é legal, a gente tem que olhar para essas ações, né, e falar assim, olha como é importante a gente pegar e não falar dos nossos planos para as outras pessoas, né? Porque elas não vão interferir no nosso processo de fé ou de esperança. Beleza, gente? É isso por hoje, está esfriando e vai chover. Aperta o sininho aí e se inscreva no canal. Um grande abraço, gente. E até a próxima. Até a próxima.